Quando o Papa Pio IX fez a proclamação solene do dogma da Imaculada Conceição, ele conta que só por um milagre não morreu de alegria naquele momento. E esse dogma belíssimo sobre Nossa Senhora é também o grande motivo pelo qual a festa da Imaculada Conceição é de primeira classe, ou seja, uma das mais importantes do ano litúrgico, equiparada ao Natal. E no vídeo de hoje eu vou explicar como foi essa proclamação, vou falar um pouco sobre a conversão de Pio IX, que foi um dos papas mais santos e mais importantes de todos os tempos da Igreja. Eu tenho uma admiração e devoção privada por Pio IX enormes. Que proveito nós podemos tirar dessa festa para incrementar a devoção a Nossa Senhora, conforme São Luís Maria Grião de Montfort explica no tratado. Então me acompanhe no vídeo de hoje. Eu acabei de falar que Pio IX se converteu. Como assim? Como que um papa se converte? Foi o seguinte: no século XIX, que é o período da vida dele, havia uma luta enorme entre a Igreja e a Revolução, uma luta declarada. Revolução, eu estou dizendo, todo o processo histórico de dissolução da cristandade, mas que se intensificou, embora existisse desde o fim da Idade Média, se intensificou com a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E entre o clero católico havia a linha reacionária ultramontana, por exemplo, do grande Papa Gregório XVI, que combatia o mundo moderno, e a linha que ia se aproximando do catolicismo liberal, que queria uma convergência e um acordo. Depois do pontificado do grande Gregório XVI, os cardeais liberais conseguiram eleger um papa de tendências liberais, que era o Papa Pio IX, que proclamou um senado para ir democratizando Roma, porque naquele momento a igreja ainda era soberana do centro da Itália, eram os estados pontifícios, libertou os presos políticos e agitadores que tinham sido condenados na época de Gregório XVI, e todas as forças revolucionárias e a maçonaria louvavam que Pio IX ia ser o papa que tomaria a dianteira da revolução na Península Itálica, que era um momento em que esses revolucionários buscavam a unificação da Itália e da Alemanha em torno de monarquias maçônicas que fossem inteiramente contrárias à Igreja. E um papa liberal que tivesse uma monarquia liberal unindo toda a Itália faria um mal enorme para a causa católica, assim, incomparável. Então, de tal maneira, Pio IX era revolucionário que São João Bosco, que fazia o seu apostolado com os rapazes em Turim, proibiu eles de gritarem Viva Pio IX, que era o brado que os maçons e revolucionários lançavam por toda a Itália. Ele falava: gritem Viva o Papa, porque aí ao menos se reafirma a tradição, o papado, e não as medidas revolucionárias feitas por esse Papa. Acontece que depois de um ano e meio, menos de 2 anos de pontificado, estourou a Primavera dos Povos, de 1848, que você certamente estudou na escola, mas que eles apresentam de uma forma tão seca e vazia que você nem lembra. Foi um conjunto de revoluções liberais, nacionalistas, socialistas que percorreu toda a Europa com uma tentativa de romper com a tradição, a monarquia e até o catolicismo no continente. Foi no mesmo contexto, nesse ano, que Marx e Engels lançam o Manifesto do Partido Comunista, dando um passo além na Revolução. E essa Primavera dos Povos foi também, ocorreu em Roma. E os liberais radicais, eles não estavam contentes apenas com as concessões de um Papa liberal. Eles queriam acabar com a Igreja por completo. Então, os liberais proclamam a República Romana, assassinam o ministro liberal moderado de Pio IX, que tem que fugir de Roma disfarçado de padre comum numa charrete na direção da Sicília para não ser morto pelos revolucionários. E na Sicília, Pio IX percebeu que não pode haver concessão com os filhos das trevas. Você pode sorrir, você pode fazer acordos, pode fazer diplomacia, eles sempre vão querer mais, porque eles são guiados pelo espírito do demônio, que busca destruir tudo que é bom, belo e verdadeiro. E ele, de fato, na Sicília, se converteu e se tornou o símbolo máximo do Papa mais reacionário, mais ultramontano, mais inimigo do mundo moderno que a Igreja jamais teve. Só São Pio X pode se comparar, até ele escolheu esse nome em homenagem a Pio IX. Então, quando ele retorna a Roma depois da Revolução ser vencida, em 1850, no jubileu, ele já retorna como um homem novo.
como um papa que percebeu a face hedionda e satânica de toda a revolução e a partir daí começou o mais bem-sucedido combate contra o mundo moderno que qualquer papa jamais fez. E essas grandes conversões que vão até as últimas consequências não são obtidas sem a proteção e a intercessão de Nossa Senhora. E Pio IX, então, ele já vai propagar a devoção a Nossa Senhora para que a Mãe de Deus obtenha cada vez mais graças para os católicos nesse combate contra o mundo moderno. Então ele já vai preparando o terreno, faz consultas para bispos e quando a situação já está sólida, em 1854 tem o grande momento em que ele anuncia a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Então a Basílica de São Pedro ficou lotada de fiéis de todo mundo que vinham assistir. Lotada quer dizer mais de 50 mil pessoas com o olhar deles convergendo em torno do Papa, com todos os paramentos mais solenes, porque ele não tem vergonha da pompa e da majestade que devem presidir a igreja, porque são sinais visíveis da honra e da glória invisível da esposa de Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Então foi cantado o evangelho em latim e depois em grego, mostrando a unidade com os católicos orientais, não com os cismáticos. O cardeal decano, o mais velho arcebispo de rito latino e um arcebispo de rito grego, portanto bizantino, vão até o Papa pedindo que, sem mais delongas, proclame esse dogma. Então Pio IX se ajoelha, o coro da Capela Sistina entoa o Veni Creator Spiritus junto com o órgão e com toda a pompa e beleza do Vaticano, e ajoelhado então o Papa começa a ler a bula Ineffabilis Deus que proclama esse dogma e ele conta o seguinte desse momento. Quando comecei a publicar o decreto dogmático, senti a minha voz impotente para se fazer ouvir pela imensa multidão que se apinhava na Basílica Vaticana. Mas quando cheguei à fórmula da definição, Deus deu à voz do seu vigário tal força e tal vigor sobrenatural que fez ressoar toda a Basílica. E eu fiquei tão impressionado por tal socorro divino que fui obrigado a suspender por um instante a palavra para dar livre desafogo às minhas lágrimas. O que era essa fórmula da definição? Era o coração da bula Ineffabilis Deus, que é o seguinte: ele anuncia todas a solenidade do que ele vai fazer e vai lendo. Para exaltação da fé católica, para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, se alguém, que Deus não permita, deliberadamente entende de pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, se separou da unidade da Igreja e, além disso, incorreu per si, ipso facto, nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito ou de qualquer outro modo externo os erros que pensa no seu coração. Então, nesse momento, um raio de luz passou pelos vidros da Basílica de São Pedro e pairou no rosto de Pio IX, que ficou resplandecente, ficou brilhante. Ele mesmo diz o seguinte: nesse mesmo momento, um raio de luz percorreu os vidros da Basílica de São Pedro, pairou no rosto de Pio IX, que ficou resplandecente, e ele conta o que ele sentiu nesse momento. Além disso, enquanto Deus proclamava o dogma pela boca do seu vigário, ele mesmo deu ao meu espírito um conhecimento tão claro e tão grande da incomparável pureza da Santíssima Virgem, que, abismado na profundidade desse conhecimento, que linguagem alguma poderia descrever, a minha alma ficou inundada de delícias inenarráveis, delícias que não são terrenas e não se poderiam experimentar senão no céu. Nenhuma prosperidade,
Nenhuma alegria desse mundo poderia dar a menor ideia daquelas delícias. E não temo em afirmar que o vigário de Cristo precisou de uma graça especial para não morrer de doçura sob a impressão de tal conhecimento e de tal sentimento de beleza incomparável de Maria Imaculada. E ele, nessa carta que escreve a uma freira, diz: Tu, minha caríssima filha, foste felicíssima no dia da tua primeira comunhão, e mais ainda no dia da tua profissão religiosa. Eu mesmo conheci o que significa ser feliz no dia da ordenação sacerdotal. Ora bem, reúne todas essas felicidades com outras ainda, multiplica-as sem medida para fazer todas juntas uma só felicidade e ter assim uma pequena ideia do que provou o Papa no dia 8 de dezembro de 1854. E essa proclamação foi um auge de entusiasmo que percorreu todos os meios católicos, que passaram a propagar ainda mais a devoção à Nossa Senhora de uma forma altiva. Assim como o padre William Faber, que era um anglicano que se converteu e deu grandes mostras de santidade, que traduziu o Tratado da Verdadeira Devoção para o inglês, ele disse que na Inglaterra, isso algumas décadas antes de Pio IX, os católicos muitas vezes tinham medo, tinham vergonha de falar de Nossa Senhora e só pregavam sobre a Virgem de uma maneira pequenininha, capaz de não ofender os protestantes. Mas é o contrário, se eles negam a verdade, nós precisamos apresentar a verdade como ela é, sem nenhum acordo, sem nenhuma compactuação com o erro. Então, essa altivez de Pio IX proclamar a Imaculada Conceição que os protestantes odeiam, afinal o espírito que guia eles é o espírito contrário ao de Deus, por isso eles odeiam Nossa Senhora, propagou a verdadeira devoção. É o contrário do que foi feito, por exemplo, no Vaticano II, quando os padres modernistas alemães, como Karl Renner, Joseph Ratzinger, eles vão então fazer manobras para que o concílio não promulgasse um documento exclusivo sobre Nossa Senhora, não proclamasse a mediação universal, que é uma verdade de fé que ninguém pode negar, mas não é oficialmente um dogma, e só falasse da Virgem Maria de uma nota pequenininha ali em apêndice, a Constituição sobre a Igreja, dizendo que Maria é mãe da Igreja, para ser ecumênico e não ofender os protestantes. Então, falar de Nossa Senhora o mínimo possível. É o contrário. Até chegar no ecumenismo de hoje, em que o Papa Francisco diz que Nossa Senhora mestiçou Deus e de que é uma tonteria, uma idiotice promulgar novos dogmas. Mas o que nós vamos tirar de lição desse dia maravilhoso é o seguinte: Nossa Senhora nos mostra que nós devemos amar a Deus e ao maravilhoso e à perfeição sobre todas as coisas com intransigência contra o mal. Porque a esmagadora maioria das pessoas hoje vive numa espécie de fumaça que já havia no século XIX, mas que agora é o ar que nós respiramos, que é o relativismo. As pessoas têm uma mentalidade que poderia ser simbolizada nesse símbolo gnóstico do yin yang, que é o seguinte: tudo é um pouco bem, é um pouco mal, a gente ficar assim preocupado em se entusiasmar pelo bem é infantil. Todas as coisas que aparentam ser boas têm um pouco de mal dentro delas, e as que são más têm um pouco de bem. Então tudo é relativo, não podemos ser fanáticos. A prova de que as pessoas pensam assim é que qualquer um que faça uma afirmação categórica dizendo a verdade é essa e o contrário disso é um erro, esse é um fanático, esse é um perigoso, esse rompe a unidade. Então, esse relativismo impede as pessoas realmente de amarem e se entusiasmarem por Deus. E Nossa Senhora, que é imaculada e, portanto, não tem nenhum pecado, absolutamente nenhuma mancha, nenhum defeito, rompe essa mentalidade relativista do yin yang e rompe toda essa ideia de o bem e o mal, sabe, são aparências, são verso e reverso da mesma moeda, no fundo o que existe é a sua moeda. Não. Deus é perfeito, Nossa Senhora é uma criatura perfeita e nós devemos ter uma verdadeira devoção para com Maria Santíssima, para amar a Deus e amar o bem sobre todas as coisas e, portanto, odiar o mal sobre todas as coisas. Ninguém amou a Deus tanto quanto Nossa Senhora. Ninguém odiou o demônio com tanto entusiasmo quanto Nossa Senhora. Nesses tempos de relativismo, nós podemos rezar pedindo a Nossa Senhora que nos dê esse amor
pelo bem, pelo íntegro, pelo perfeito, pelo puro, que nos faça tender a essa perfeição e, portanto, odiar o pecado, a degradação, com todas as forças da nossa alma. Nós estamos numa época de degradação. E antes que alguém pense, mas eu nunca imaginei que Nossa Senhora odiaria. Quem ama, odeia. Quem odeia, combate, diz São Fernando de Castela. Quem ama o bem, odeia o mal. Quem odeia o mal, combate. E é isso que o doutor da Igreja, São Luís Maria de Grignon de Montfort, explica no seguinte ponto. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável que não só há de durar, mas de aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes do demônio. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, em certo sentido o próprio Deus. Por quê? E ele explica em seguida que é porque humilha mais ao demônio ser vencido por Maria, que é uma mera criatura, uma mera mulher, do que ser vencido pelo próprio Deus. Então, rezemos a Nossa Senhora nesse dia da Imaculada Conceição para ter um verdadeiro ódio contra o mal e contra o pecado, que, para combater, às vezes da forma mais eficiente, é preciso usar de mansidão, misericórdia, brandura para com nós e para com o próximo. Mas diante do próximo que é empedernido, diante do próximo que ama o pecado sobre todas as coisas, aí é o combate. Então, existe uma imagem que eu gosto muito, que é um pôster que os alemães fizeram na Primeira Guerra Mundial da Germânia, representa a alma da Alemanha. E é a única imagem que eu já vi de uma mulher furiosa que realmente me impõe respeito. E pense, Nossa Senhora apareceu assim diante dos turcos em Lepanto, quando eles viram uma dama terrível e fugiram, perdendo a maior batalha naval que o mundo já tinha visto até então. Foi a maior vitória que a cristandade já tinha obtido no mar até hoje. Então, por que não tem imagens de Nossa Senhora assim? É bom que teria, do ódio que ela tem contra o demônio e do amor que ela tem para com seus filhos, protegendo eles e guiando na luta para esmagar a cabeça da serpente e dos filhos das trevas. Então que no dia de hoje, na Imaculada Conceição, rezemos para ter esse amor que é o contrário do relativismo. É um amor que ama o bem porque é íntegro, porque é puro, porque é reto e por isso odeia o mal. Ama a justiça, odeia a iniquidade. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição abençoe a todos nós. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.